A decisão do presidente Jair Bolsonaro de perdoar a pena do deputado federal Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques a ministros da corte, está dividindo a opinião de muitos especialistas, gente que estuda muito. A pergunta é: o decreto é constitucional? Para debater essa questão, nós convidamos o jurista e professor emérito da Universidade Mackenzie, Ives Gandra, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, para participar ao vivo aqui na CNN. Sejam os dois muito bem-vindos. A gente tenta fazer um debate dinâmico, então vamos dar 2 minutos para cada um responder cada questão. Eu começo com o doutor Ives Gandra e com a pergunta clássica: é ou não constitucional esse perdão, doutor? Eu entendo que é constitucional, e sobre isso eu escrevi com o professor Celso Bastos, em Comentários da Constituição, em 15 volumes, mais de 10 mil páginas, e no artigo 84, inciso 12 da Constituição, fui eu que comentei. Eu entendo que o Supremo tem o direito de julgar e, sem qualquer restrição, o presidente da República tem o direito de indultar. Embora se fale em graça, o problema da legislação infraconstitucional é apenas reproduz aquilo que é um princípio muito mais amplo da Constituição, que é o indulto. É a minha posição de que esta é a interpretação correta, e o Supremo, naquele caso em que o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que aqueles que estavam sendo condenados pela Lava Jato não poderiam receber indultos, o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, derrubou sua alegação de que a competência, aliás, está escrito no inciso 12, sem qualquer restrição. Eu quero só aproveitar esses últimos 30 segundos para comentar o meu querido amigo José Eduardo Cardoso, que apesar de divergirmos politicamente, nós temos uma amizade que é de mais de 40 anos. O meu grande abraço e fraternal abraço, José Eduardo. Que ótimo que a gente tem diálogo aqui, então. Vou fazer a mesma pergunta ao ex-ministro José Eduardo Cardoso: é ou não constitucional? Bom, em primeiro lugar, meu cumprimento sincero. Há muito tempo não vejo o professor Ives Gandra, um dos maiores juristas da história brasileira. Tenho a honra de ser seu amigo há mais de 40 anos e ele sabe o quanto eu o respeito. Embora nem sempre nós tenhamos concordado. E é sempre uma temeridade discordar do professor Ives Gandra, mas eu vou mais uma vez voltar para casa, pedindo venha a ele, mandando um grande abraço, meu querido amigo. Eu acredito que o decreto de graça baixado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, é um ato administrativo fundado na Constituição. Alguns chamarão de atos políticos de governo. Pouco importa. Todos os atos discricionários que efetivamente existem, eles estão submetidos à lei no Estado de Direito. Não há ato administrativo que não esteja submetido à lei. E, neste caso, o decreto do presidente Jair Bolsonaro fere a lei, fere a Constituição. Por quê? Porque ele foi praticado com desvio de finalidade. Ou seja, as competências são dadas para voltarem ao interesse público. Não pode um governante utilizar um ato administrativo e sua competência para salvar amigos ou para... É evidente que este deputado é correligionário, amigo, próximo do presidente. É por isso que praticou esse ato de graça. Não bastasse isso, ofende-se ainda o princípio da moralidade. Porque é falta de ética um governante utilizar o poder em seu próprio benefício dos seus amigos. Da mesma forma, ofende o princípio da impessoalidade, que está consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que este ato foi praticado em favor daquela pessoa, justamente por ser amigo do presidente da República. Então, amigo correligionário e apoiador. Então, portanto, com todas as vezes ao doutor Ivan, sei que existe teses jurídicas que dizem que os atos amplamente discricionários não seriam sindicáveis, ou que os atos políticos de governo não são sindicáveis, como dizia aquele velho jurista administrativista Otto Maier da Alemanha. Mas hoje se entende que ninguém, absolutamente ninguém, pode conviver, viver e praticar atos fora daquilo que o Estado de Direito proclama. E o Estado de Direito não permite que um governante puna inimigos pelo simples fato de serem seus inimigos, como também não pode beneficiar seus amigos, seus correligionários, pelo simples fato de serem seus correligionários. Isso depende do Estado de Direito. No Estado de Direito, ninguém está acima da lei. Tudo deve ser impessoal. E o interesse público deve prevalecer e não o interesse privado daquele que governa.
Doutor Ives Gandra, se não quiser complementar, eu vou lançar mais uma pergunta aqui. O senhor quer complementar? Eu acho que o seguinte, a minha interpretação da Constituição, e aliás, quem lê o volume 4, tomo 2, em que eu analiso esse artigo 84, eu digo com muita clareza o seguinte: o indulto é uma disposição que vem dos códigos de Gipstar, de Suzy, de Hammurabi, algo que sempre foi utilizado nas monarquias absolutas. E esse princípio foi sendo adotado por todas as constituições no mundo inteiro. O direito de indultar, o direito de perdoar, o direito de permitir. Por exemplo, quando o presidente Michel Temer, a quem também é um professor, como o professor José Eduardo Cardoso, da PUC, indultou pessoas da Lava Jato, eram pessoas do partido dele, do MDB, amigos dele. E isto de dizer que é amigo, fere o princípio da impessoalidade, da moralidade, os 5 princípios colocados no artigo 37, que aliás é o caput do artigo 37, para o indulto, que é uma tradição que não precisa se utilizar nenhum desses critérios, é o poder absoluto, como eu coloquei nos meus comentários e como vem sendo colocado permanentemente, nunca foi contestado. É um poder de graça, o mesmo que Pilatos deu soltando Barrabás. Isso continua em todas as constituições e é do que eu diria uma espécie de continuidade daquilo que se fazia nas monarquias absolutas e que se admitiu dentro das repúblicas. A partir daí, eu não estou entrando no mérito, inclusive não concordei com as expressões do deputado, aliás, disse isso repetidas vezes, mas como está na Constituição, como eu comentei há 30 anos atrás, como eu entendo que é um indulto, como não há nenhuma restrição para a condição do indulto. O indulto é perdoar uma condenação do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quando o Supremo condena, mesmo que não transitando em julgado, porque esta foi a decisão que o Supremo tomou pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, naquela decisão, aquele indulto concedido pelo ministro Michel Temer, 3 pontos. Em primeiro lugar, pode ser sem o trânsito julgado. Segundo lugar, não tem prazo. Terceiro lugar, é um direito absoluto do presidente da República. A essa altura, antes na Constituição, não se aplicam a esse dispositivo em concreto. Na minha opinião, meu caro Zé Eduardo, com todo respeito à sua opinião, e no direito as divergências acontecem permanentemente. Amigos que divergem bastante, deu para perceber aqui, né? Vou perguntar ao ex-ministro José Eduardo Cardoso, fazer uma pergunta bem geral dessa vez, porque a gente já vai ter que encerrar depois dessa resposta. Eu lhe pergunto, ex-ministro, a gente viu agora várias ações já sendo impetradas no Supremo Tribunal Federal, ou reclamações contra esse indulto do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, acabou de sair, ainda há pouco, nós dissemos aqui, a relatora do caso, a ministra Rosa Weber. A relação entre o judiciário e o executivo já está prejudicada por conta desse perdão a Daniel Silveira? Como é que fica essa relação daqui para frente? Vocês viram como é difícil divergir do professor Ives Gandra da Silva Martins desse país. Mas eu vou voltar a divergir para responder a tua pergunta. Há uma diferença, a meu juízo, clara entre o indulto e a graça. O indulto é uma medida geral. Normalmente, todos os presidentes fazem no final do ano. E é uma regra geral. Ela não diz é fulano, é beltrano, é ciclano. Volta a todas as pessoas que, genericamente, são tratadas por uma norma. Dilma Rousseff, como todos os presidentes que antecederam, deram indultos. Indulto de Natal. Genericamente. Se algum preso que foi condenado na Lava Jato foi indultado, isso era uma regra que não se dirigia a ele, por ser um aliado da presidência, mas era uma regra geral. O presidente Jair Bolsonaro não deu indulto, ele deu graça, coisa que nunca foi feita pelos governos do PT. Ele pegou o seu correligionário e disse, esse está absolvido, esse não paga multas, este isto, este aquilo. Ou seja, isto é individualizar e sem razão jurídica, sem nenhuma base para que pudesse fazer isso. Imoral, a meu ver, inconstitucional, ofende o princípio da impessoalidade e, claro, indiscutível desvio de finalidade.
E ao fazer isso, respondendo a tua pergunta, Jair Bolsonaro, mais uma vez, mostra sua espada para o Poder Judiciário. Mostra sua espada contra as instituições constitucionais. Declara guerra ao Estado Democrático de Direito quando o Judiciário tem a soberania para afirmar o que é legal e o que é ilegal neste país. Mais uma vez, Jair Bolsonaro, a meu juízo, com todas as vênias, tenta arregimentar situações para passar por cima das instituições, com a situação que ele sempre defendeu na vida. Ele disse que ele sempre, já como deputado, dizia, e eu ouvi da tribuna, que ele defende os golpes de Estado, defende as ditaduras, defende os torturadores. E, portanto, agora está sendo coerente com o seu passado. Desafia o Judiciário, como já desafiou o Legislativo. Desafia a Constituição, que jurou cumprir quando tomou posse. Então, portanto, eu não tenho a menor dúvida. Esse é um ato de arbítrio do presidente Jair Bolsonaro, que declara guerra às nossas instituições, que declara guerra à nossa Constituição e, clamorosamente, por todas as vezes, é um amigo, sincero amigo de tantos anos, e desgandamado disso. É um decreto de graça. E nós nunca no PT fizemos a graça de nenhum aliado. Fizemos indultos, regras gerais, que aplicaram-se a todos os presos na época de Natal. Doutor Ives Gandra, o presidente Jair Bolsonaro mostrou a espada ao Poder Judiciário? Disse para o Judiciário que a caneta dele tem mais tinta? Não, eu tenho a impressão que não foi apenas o exercício de um direito, porque na própria decreto ele põe entre parênteses que é o indulto, porque na verdade a graça não é senão o recurso do indulto. A expressão indulto, que se interpreta como sendo algo em coletividade, não é necessariamente para ser dado em coletividade, e nem que necessariamente tem que ser no Natal. Essas disposições não estão na Constituição. O inciso 12 garante a concessão do indulto. Basta dizer que ele pode consultar ou não os colegiados que entender e não é obrigado a seguir aquilo que eventuais pessoas consultadas venham a contrariar o que ele pretende fazer. Que vale dizer, na minha interpretação, o professor Zé Eduardo é um professor de direito administrativo, eu sou professor de direito constitucional. Eu entendo que as palavras na Constituição têm uma determinada densidade, não há palavras inúteis na Constituição. E quando há exceções, quando há explicitações dentro do princípio, isso deve constar da Constituição para que isso possa ser explicitado em lei ordinária. Então, quando se fala em graça, em nível de lei ordinária, mas de rigor, tudo isso está composto num princípio maior. É o único que está na Constituição, falando sobre a possibilidade de perdoar, o presidente da República perdoar. Eu entendo, é a interpretação que eu pus há 30 anos na Constituição. Eu entendo que o indulto pode ser dado, como tem sido dado no Natal coletivamente, mas nada impede que seja dado individualmente, fora do Natal, em curso do processo, porque é uma faculdade absoluta, um poder absoluto do presidente, de, nesse momento, decidir só ele sobre decisões do Supremo que estavam condenando pessoas e que ele, ou do Supremo, ou de outros tribunais em que houve trânsito em julgado, em que ele decidiu, efetivamente, indultar. Indultar. A graça é uma espécie do indulto, que é exatamente o princípio geral colocado na Constituição, do qual a graça pode surgir como lei ordinária. Enfim, a divergência no campo de direito é comum, e eu aproveito nesse final para cumprimentar mais uma vez o Eduardo, esperando, nós ficamos tanto tempo sem contato pessoal, que possamos ter um contato para discutir convergências e não divergências. Um grande abraço, Eduardo. Doutores, eu tenho mais uma pergunta aqui. A Basília Rodrigues, já para o finalzinho, fez um questionamento que eu quero repetir aqui para os senhores. Depois que o presidente Jair Bolsonaro deu esse indulto a Daniel Silveira, isso pode acontecer de novo? Abre precedentes? Ele pode dar indulto mais uma vez a aliados? Ministro, o senhor primeiro. Em primeiro lugar, reiterar meu abraço, minha saudade de Ganda Silmar. Nós temos um trato, nós já tocamos músicas há 4 anos, ele é um exímio pianista, eu não, mas nós combinamos já voltar a fazer isso. Nós dois estudamos piano, não é?
observar que esse precedente é gravíssimo. Dilma Rousseff, por exemplo, não indultou Lula, dando especificamente uma retirada de pena dele. E por que não o fez? Porque achava que ele era culpado? Não, porque respeitava o Estado de Direito, porque tinha uma postura ética, porque tinha uma postura democrática e respeitava o Poder Judiciário. As suas convicções pessoais não interferiram no exercício. Jair Bolsonaro não. Para ele não precisa. Ele absolve, pura e simplesmente, ou dá um perdão para os seus amigos, porque são seus amigos. Ele poderá, como já se fala hoje na imprensa, dar a graça a Roberto Jefferson, a todos os seus aliados. É isso que existe. Não existe mais, na visão do Jair Bolsonaro, Estado de Direito. Aquele Estado de Direito que nós lutamos para conquistar, que consagramos em 1988 no artigo 1º da nossa Carta Constitucional, que foi fim à ditadura militar. Ou seja, abre-se um precedente gravíssimo. Não se reagir isso, e eu falo em reação jurídica e reação democrática, se nós não nos colocarmos contra e aceitarmos que nós não vivemos numa república democrática, mas num império que, sobre Bolsonaro, pune os inimigos e absolve os amigos, sinceramente, nós estamos voltando aos tempos bárbaros, aos anos de chuva, aos anos. Eu, sinceramente, acho que, independentemente de qualquer posição contrária ao governo, e eu a tenho, mas mesmo que no governo isso não. Se o governo do PT tivesse feito algo parecido, eu seria contrário. Podem ter absoluta certeza. Porque, acima de tudo, nós respeitamos o Estado democrático de direito. Acima de tudo, respeitamos a Constituição. E um presidente da República não pode usar a Constituição para suas finalidades pessoais. E o princípio da impessoalidade, e antes de tudo, é imoral. Doutor Ives Gandra, o presidente Jair Bolsonaro pode abrir precedentes e perdoar agora seus aliados, mais uma vez, depois dessa decisão? Veja o seguinte, em primeiro lugar, o que eu expus aqui é um comentário que eu fiz à Constituição há mais de 30 anos. Só discuti aspectos jurídicos. Em segundo lugar, sobre o problema político, eu prefiro não entrar, porque eu não sou político. Eu gostaria, entretanto, de lembrar o seguinte, também em nível de Constituição, o que nós vimos foi o seguinte, o artigo 53 da Constituição declara que qualquer deputado, qualquer parlamentar é inviolável por quaisquer manifestações, não abre nenhuma exceção. Quando o Supremo Tribunal Federal prendeu por manifestações que absolutamente eu não concordo, acho que ele teria que ser punido, mas o foro de punição seria a Câmara dos Deputados, falta de decoro parlamentar, jamais o Supremo, quando por manifestações e criando uma figura de flagrante perpétuo, a Suprema Corte tomou esta deliberação, houve, a meu ver, também por parte da Suprema Corte, uma violação daquilo que os constituintes desejaram pela emenda 35. Como dizia o ministro Oscar Correia brincando, o Supremo é aquele poder que pode errar por último. Eu estou convencido que foi equivocada a decisão. Então, de rigor, nós tivemos uma origem absolutamente equivocada por parte da Suprema Corte que gerou toda esta contundência. Quando eu tenho certeza, se deixasse o processo democrático normal de fazer com que a Câmara decidisse, não tem a menor dúvida que a Câmara teria decidido pela punição, pelo fato de que ele feriu o decoro parlamentar. Agora, como eu sempre entendi que o presidente, no indulto, tem uma competência absoluta para decidir, eu continuo dizendo que qualquer presidente da República, desde os comentários que eu fiz com o Celso, depois ele faleceu, nós paramos de 88 a 98, é a minha interpretação, e aos 87 anos, eu não estou com vontade de mudá-la, porque eu estou convencido que ela é correta, respeitando na data máxima vênia aqueles que pensam em contrário. Eu agradeço, então, a participação dos dois amigos que discordam, mas dialogam, isso é muito importante. Então, o professor da Mackenzie, jurista Ives Gandra, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Muito obrigada. Um grande abraço, Zé Eduardo. Abraço, Ives. Até a próxima.